Pronto, gravação iniciada. Agora sim, perdão pela interrupção, podemos começar, Gustavo. Se apresente aí para o pessoal. Não, beleza, Renan. Só concluindo aqui, mas primeiramente, muito obrigado pelo convite, mais coordenadores e monitores aí do grupo. É, eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês e participando desse tipo de iniciativa acadêmica. Para quem não me conhece, né, eu sou ex-aluno da UFMG, da nossa querida Vetusta. Sei que temos um público aqui um pouco mais abrangente, mas não tem como puxar um pouco o saco, né, da nossa casa. E eu sempre falo que o diferencial nosso da graduação na UFMG, a minha visão é que às vezes a instituição não faz muito por nós, né? E eu sempre me questionei, falei, pô, mas como que uma instituição que às vezes deixa tanto a desejar tem uma reputação tão boa no mercado e forma tão bons profissionais, né? Eu acho que é justamente por iniciativas como essa, como o Grupo de Estudos de Direito Esportivo e demais iniciativas acadêmicas que a gente tem aí no ambiente, que tornam esse potencial dos alunos algo muito bacana no mercado e que faz muita diferença lá na frente. Mas, então, assim, eu realmente estou muito feliz de estar aqui, tenho acompanhado o trabalho do grupo, como que vocês têm alcançado um público cada vez maior em uma temática tão relevante, é muito legal. Mas, brevemente, me apresentando, né, gente, eu, como falei, eu fui aluno da UFMG, formei no final de 2016, já faz um tempinho, e durante a graduação eu sempre me envolvi muito em atividades em geral para promover um melhor ambiente acadêmico. Então, para quem é da Vetusta e não me conhece, eu acho que de alguma forma eu devo ter um dedo aí na formação de vocês, que junto com outros eu fundei alguns projetos aí, nós fundamos alguns projetos que acho que marcaram um pouco a nossa geração aí na Vetusta, que para quem não conhece o Vetustap, né, eu não sei se ainda está ativo, mas que na época foi um facilitador muito grande de tentar digitalizar um pouco, né, todo o conteúdo que estava disperso aí por 14 andares da faculdade. A Solucione também, a empresa júnior, passamos 3 longos anos lutando para que esse projeto acontecesse, e é outro projeto que hoje eu fico muito feliz de ver o quanto que cresceu e quantos alunos têm ajudado, e diversas outras iniciativas que eu participei aí dentro, como o CAAP, o Amigos da Vetusta e outras coisas. E hoje, já jogando um pouco para frente, hoje eu sou advogado no Freitas Ferraz Advogados, tenho uma atuação aqui. Estou no escritório há alguns anos, né? Hoje nós somos um escritório com 8 anos de existência. Eu estou aqui desde o início e atuo majoritariamente com operações societárias e operações de M&A. E nos últimos anos eu me afastei, fiquei nos últimos 2 anos afastado do escritório, voltei no último mês, fiquei morando na Espanha, fiz um mestrado em Direito Esportivo do IGE, para quem não conhece, é legal. Renan e Felipe, talvez daqui a algum tempo, vão poder trazer para vocês um conteúdo sobre isso. E trabalhei num escritório americano, no Baker McKenzie, lá em Madrid, nessa área de esportes, né? Então, foi uma experiência muito legal, que eu incentivo a todos, né, ter essa experiência no exterior também, que dá uma complementação muito boa. E estou de volta hoje, a gente está liderando uma área de negócios no esporte aqui dentro do escritório, né? Não é uma área, nós não chamamos a área de direito esportivo, e sim de negócios no esporte, que ela se conecta muito com a nossa prática de direito societário e M&A, e casa muito com a temática dessa conversa de hoje, que é para falarmos um pouquinho de M&A e sociedades anônimas do futebol. Eu não sei, Renan, Felipe, Marina, João Vitor, vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos partir para o conteúdo aqui? Gustavo, eu acabei que não te enviei isso, mas só fazendo um briefing aqui antes de você começar, o pessoal do grupo, a gente sempre manda uma bibliografia básica e complementar sobre os temas para eles poderem acompanhar melhor na hora da reunião. Inclusive, na básica dessa reunião aqui, a gente colocou um artigo seu bem bacana que você fez sobre SAF recentemente, né? Então, eu acho que a gente pode começar dando início a uma introdução bem básica, até porque o M&A é um assunto super complexo, você sabe bem disso, e o pessoal do grupo, às vezes, que nunca trabalhou com isso, enfim, a gente não vê na faculdade, é difícil ver algo sobre isso ao longo da graduação,
Eu acho que a gente pode dar início nessa etapa, explicando o que é um M&A e depois puxando o link para o que você justamente colocou naquele artigo sobre a estrutura das SAFs e como se dá. Você tem o Eu tô com o planejamento todo material aí? aqui, Então pronto. Então vamos é. daí. Vamos daí. Aí, pessoal, acho que você puxou um gancho bem legal, né, Renan? Que a gente está com um público bem diverso aqui, de aluno de graduação, acho que tem gente com um pouco de tempo de carreira já, mas para a gente deixar todo mundo na mesma página, né? Que é essa terminologia, né, de M&A que tanto se fala? Eu acho que muitas vezes quem não está muito ligado à área não está muito ambientado com essa terminologia, o que isso significa? Mas a grosso modo aqui, gente, sem nenhum apreço à técnica jurídica, mas operações de M&A, podemos dizer que são todas as transações empresariais de empresas, seus negócios, compram outros negócios para otimizar os seus resultados no mercado. Então, por exemplo, um Facebook que compra um Instagram, uma operação de M&A. Um Google que compra um YouTube, uma operação de M&A. Mas, da mesma forma, a padaria do seu Zé que se une com a, a cabaninha de empadinha da tia Sônia para fazer um evento com uma parceria empresarial. Operação de M&A. Então, assim, o M&A é um termo muito amplo, né, que vem do inglês aí, Mergers and Acquisitions, mas que em português seria fusões e aquisições, mas que na prática ele não se restringe somente a fusões e aquisições, né? Todas essas transações empresariais, no geral, elas estariam abarcadas por esse conceito de uma forma bem simplista, que eu acho que esse seria o conteúdo, e é legal você ter puxado essa bola, Renan, para a gente começar a nossa conversa. E qual que é a minha ideia aqui hoje, gente? Eu preparei um material, não quis ser ficar muito no juridiquês e analisando muito lei da SAF. Acho que a ideia é trabalhar um pouco de conceito, de ideias e modelos, como que a gente chegou até aqui, por que a SAF foi criada e o que ela viabiliza, quais que são os próximos passos e modelos que a gente vê lá fora que a gente pode usar e trazer para essa experiência nossa brasileira, tá? E como já é de praxe aqui, eu acho, nas discussões de vocês fiquem super à vontade para me interromper aqui. A ideia é fazer um bate-papo. Eu estou aqui só como picando um conteúdo, mas minha ideia é aprender com vocês também. Quem quiser abrir o microfone, a câmera para a gente discutir, vocês fiquem à vontade. E, bom, voltando ao início aqui, como que a gente chega onde a gente está hoje, né, gente? Quais que eram os modelos existentes no Brasil antes da lei da SAF? A gente tem um modelo associativo clássico, né, de organização dos clubes, se organizando como associações sem finalidade lucrativa, que é o modelo, trouxe alguns exemplos aí de clubes que ainda se organizam dentro desse modelo, e é um modelo mais adotado por todos os clubes. Associação sem finalidade lucrativa, organizada daquela forma um pouco mais burocrática, com seu conselho deliberativo, aquele tanto de conselheiro e os velhos cartolas do futebol que estavam ali dentro. Com o decorrer do tempo, a legislação brasileira, através da Lei Zico, da Lei Pelé, ela trouxe algumas possibilidades desses clubes que antes estavam organizados na forma de associação se organizarem como clube-empresa. Isso, em determinado momento, a lei tentou fazer com que fosse uma obrigatoriedade, depois a Lei Pelé tirou essa obrigatoriedade, e hoje forma dos clubes, né? Os clubes não são obrigados a adotarem um modelo XYZ, e isso vale para a associação, para o modelo chamado clube empresa e para a SAF, tá? Clube empresa, muitas vezes é uma terminologia, a meu ver, usada de forma equivocada nos meios de comunicação em geral, porque o clube empresa ele não é um tipo de pessoa jurídica específica, ele não é um tipo societário chamado clube empresa. O clube empresa nada mais é um clube que optou por adotar uma modalidade empresarial já existente na nossa legislação. Então, um clube que se organiza na forma de uma sociedade limitada, um clube que se organiza na forma de uma sociedade anônima, com exceção da sociedade anônima de futebol, que a gente vai falar agora. Então, hoje, Gustavo, o clube hoje ele é obrigado a estar como associação ou como clube empresa? Não. Hoje, a nossa legislação, em diversos dispositivos, ela traz
o que a gente chama de autonomia de forma. Os clubes são livres para escolherem a forma que melhor lhes convém. Então, por que a gente chegou nesse modelo da SAF? O que foi visto, e todos nós aqui sabemos bem, é que esse modelo associativo, o próprio modelo do clube empresa, que não criou incentivos muito bons ali para os clubes se transformarem, né? Acho que vocês tiveram uma discussão recente aí, salvo engano, pelo que o Renan me mandou, sobre tributação no futebol, né? Acredito que vocês tenham trabalhado um pouco os benefícios que a associação tem, né? As isenções que ela tem enquanto associação, que talvez o clube empresa não tivesse, então não tinha um incentivo para a associação se transformar em clube empresa, e muitos se mantiveram como associação, e o resultado é o que a gente tem visto aí nos últimos anos no futebol brasileiro, que é um modelo totalmente decadente e totalmente endividado. A minha ideia aqui no material, gente, vocês vão ver que tem muito link aqui. Eu preparei esse material até para depois compartilhar com vocês, para quem quiser explorar um pouquinho mais esses links que estão aí. Mas esse gráfico, né, que é de um levantamento recente feito pela UI, e esse, que é um recente também feito pelo Itaú BBA, demonstram o nível de endividamento dos nossos clubes brasileiros, que estavam literalmente beirando a falência, né? E isso é um dos, e não o único motivo, que motivou o legislador a começar a trabalhar um pouco na criação de um modelo alternativo para os clubes de futebol. E por que eu digo que não é o único motivo, né? Vamos falar agora um pouquinho de oportunidade. A gente está aqui com a receita dos clubes brasileiros, isso é de um relatório da UI também, acho que a fonte ficou faltando aqui, depois eu vou incluir para vocês. Vocês vão ver que tem uns asteriscos aí, que no estudo eles expurgam alguns valores dessas receitas, mas para a finalidade aqui de demonstrar a oportunidade que a gente tem e o potencial que a gente tem enquanto futebol brasileiro, é um material muito bom. Então a gente falou, os clubes totalmente endividados, tratando-se de receita dos clubes brasileiros, a gente a receita do futebol brasileiro hoje, do Flamengo, com 1,3 bilhão de reais. Se a gente leva isso para uma comparação com a receita dos 20 maiores clubes europeus, é uma coisa totalmente absurda. Vamos falar aqui. Real Madrid, que é hoje o clube com a maior receita no futebol mundial. Ele tem uma receita de 831 milhões de euros, né? E o Flamengo, que é a maior receita do futebol brasileiro, a gente está falando de 1 bilhão de reais, que não se compara, né? Se a gente aplicar aí uma taxa de conversão de câmbio, a gente vê a enormidade da distância que a gente tem entre essas receitas e o potencial que a gente tem para explorar essa questão de receita e captação de recursos pelos clubes. Então, a partir disso, o legislador aqui, eu chamo não só o Congresso, mas eu acho que grandes estudiosos aí que contribuíram e muito para essa lei, né? O Mansur, que eu sei que já esteve aqui com vocês, Rodrigo Monteiro de Castro, o próprio Rodrigo Pacheco, que trabalharam bastante para essa lei. O que esse pessoal começou a fazer? Pô, vamos olhar lá para fora, ver quais modelos que a gente tem hoje no mundo e o que a gente pode trazer de bom desses modelos aqui para o Brasil. Eu trouxe aqui nesse slide só um overview de quatro dos principais mercados europeus, né? Portugal, Espanha, Alemanha e Inglaterra, que adotam modelos que, como nós vamos ver, de alguma forma se relacionam com o que foi trazido na lei da SAF. Né? Em Portugal, por exemplo, existe uma sociedade desportiva, né, que já é um instituto até consolidado em Portugal. Ela se diferencia muito do que a gente tem aqui, porque lá não é uma sociedade focada exclusivamente no futebol. Você pode ter outras modalidades esportivas adotando esse sistema, mas é uma sociedade que não determina, ao contrário do que a gente tem no Brasil, ela não determina qual a forma obrigatória de você se organizar. Então, uma sociedade desportiva em Portugal, ela pode ser tanto uma sociedade limitada como uma sociedade anônima, né? Isso já é diferente na Espanha, que tem o que eles chamam de sociedade anônima deportiva, que também se aplica a outras modalidades, não só ao futebol, mas já determina, como aqui foi determinado no Brasil, um regime de aplicação do regime das sociedades anônimas
para essas sociedades que adotem o modelo de sociedade anônima deportiva. E o caso da Espanha, ele é muito interessante, porque na legislação espanhola da década de 90, né, que é a lei, o que seria a lei geral do esporte deles, os clubes espanhóis eles foram obrigados a se transformar em sociedade anônima desportiva, com algumas exceções pontuais que eram basicamente os clubes que mantivessem um patrimônio líquido positivo ali em alguns exercícios anteriores. Qual que foi o resultado disso? Só 4 clubes, falando do futebol, conseguiram se beneficiar dessas exceções e ser mantidos como associação, que foram os casos do Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Bilbao e o Osasuna, e todos os outros clubes foram obrigados a migrar para esse modelo de sociedade anônima desportiva. E, só recapitulando, a gente falou lá no início que em algum momento aqui no Brasil, a legislação tentou impor a obrigatoriedade da conversão em clube-empresa. E isso foi visto que não valia a pena porque não se impõe um regime de organização para uma entidade desportiva e que era muito melhor deixar essa entidade desportiva livre para escolher a forma que melhor se adequa à sua realidade. Não tem como eu criar um sistema que seja compatível com a realidade de um clube de Série A, de Série B, de Série C, de Série D ou de uma terceira divisão de um estadual, né? E o que aconteceu na Espanha, que eu acho que é um reflexo muito legal, que foi refletido na legislação aqui brasileira, foi que na legislação nova esportiva da Espanha, que é uma legislação de 2022, que é a lei do esporte de 2022, esse regime de obrigatoriedade caiu. E é muito interessante, depois, quando a gente compartilhar esse material com vocês, vocês dão uma verificada no link que está aí dessa lei 39 de 2022, que no preâmbulo da lei, eles reconhecem que o modelo falhou, né? Falam que o modelo de obrigatoriedade não foi bem sucedido e, portanto, os clubes passam a ficar livres para adotar o modelo que melhor se adeque à sua realidade. Isso é um ponto muito interessante que a gente vai trabalhar um pouquinho à frente para a realidade brasileira. E outra questão interessante, na Espanha, e aí sem juízo de valor se é o melhor formato para isso ou não, na Espanha, os clubes que são sociedade anônima desportiva, eles são obrigados a ter um conselheiro independente que representa os interesses dos torcedores, né? Como isso é operacionalizado na prática ou não é outra questão, mas pelo menos teoricamente é uma ideia que, a meu ver, é muito interessante e que, de alguma forma, poderíamos aproveitar aqui em futuras alterações legislativas. Na Alemanha, por sua vez, e na Inglaterra, os clubes têm uma liberdade de forma, eles podem adotar qualquer estrutura empresarial adotada por outros negócios, seja uma sociedade limitada, uma sociedade anônima ou outros tipos societários que eventualmente existam nessas jurisdições. E na Alemanha tem uma regra muito interessante, que é a regra dos 50% mais um, que você pode adotar uma estrutura corporativa que você quiser, mas o seu clube original, a sua associação, ela tem que ser titular 50% mais um das ações, cotas ou qualquer que for o outro tipo de valor mobiliário emitido por aquela sociedade. E por que isso? É uma regulação um pouco mais conservadora para conservar os interesses, a história e as tradições daqueles clubes, que de alguma forma também, claro, sem tanto conservadorismo, foi refletido aqui na lei da SAF e a gente vai ver um pouco adiante, mas é um modelo muito interessante que existe na Alemanha. E na Inglaterra, a meu ver, já é o modelo quase que mais livre de todos. Você também pode adotar qualquer estrutura empresarial, e lá existe um reconhecimento muito forte que toda a regulação ela tem que ser feita pelas competições, pelos organizadores das competições e pelas ligas. E se você der uma olhada na Premier League, toda a regulação aplicável que tangencia algumas preocupações que a gente vê em legislação do governo, né, em outros países, isso vem muito na liga, na regulação da liga na Inglaterra, e é uma questão muito interessante que foi trazida aqui também para o Brasil, de alguma forma. E diante disso, a gente teve a promulgação da lei da SAF
em termos gerais, por que eu estou falando isso tudo de outros países? Porque eu acho que a gente conseguiu absorver muita coisa boa e tirar as coisas ruins de cada um, embora a legislação tenha suas falhas, foi um avanço muito bom. Não é fácil passar uma lei dessa e mudar um ecossistema de um mercado tão relevante como o futebol aqui no Brasil. O que a SAF fez? Ela tentou criar um verdadeiro ecossistema para viabilizar a esses clubes a adoção de instrumentos que atendessem a cada uma de suas finalidades. O que é isso aí que está na tela, gente? Isso parece um menu, né, de opções que eu posso escolher ali, o que eu quero para mim. E a lei da SAF nada mais é que isso. É um grande cardápio, ela cria um regime, um sub-regime, né, um subtipo de sociedade anônima. A SAF hoje ela é uma sociedade anônima como qualquer outra, mas com um regime especial que existe na lei da Sociedade Anônima de Futebol. O que isso quer dizer? A SAF tem disposições que devem ser observadas por ela, que estão previstas na lei da SAF, mas tudo que não tiver previsto na lei da SAF, for previsto na lei das sociedades anônimas, é aplicado à SAF também. E isso está refletido, de certa forma, nesse grande cardápio que a gente tem aí, que eu acho que é a coisa mais legal que aconteceu com essa legislação, foi criar realmente incentivos para que o mercado do futebol se desenvolva como mercados de diversas outras indústrias, né, que a gente já tem mercados muito mais sofisticados hoje em dia, uma indústria farmacêutica, uma indústria de saúde que tem se sofisticado cada vez mais, mercado de educação, mineração, o mercado agro, enfim, todos esses mercados que já tinham acesso a essa estrutura empresarial, agora isso se reflete também no mercado do futebol, que pode optar por diversas dessas opções, seja para captação de recurso, com um fundo de investimento, por exemplo, seja por um regime especial de tributação, que vocês já discutiram aqui, né, que é o TEF, seja por uma recuperação judicial de uma associação, que antes não era algo discutível na lei de recuperação e falência, né, e hoje fica consolidado que essas associações que se convertem, transformam ou de alguma forma formem uma SAF, elas podem optar por esse modelo. Então isso foi um benefício muito grande que foi criado pela lei da SAF. Eu acho que uma prova disso, que a lei da SAF ela é um grande cardápio, né, para os clubes. Eu trouxe 4 modelos aqui de alguns clubes que, embora nem todos sejam SAF, né, acho que tem a exceção do Fluminense aí, que é um caso interessante, mas que, vejam bem, e trazendo aqui um pouco para dentro de casa, né, para Belo Horizonte especificamente, você tem um Cruzeiro que se transformou em SAF e a associação optou pelo modelo de recuperação judicial. Você tem um Atlético Mineiro que virou SAF, não optou pelo regime de recuperação judicial, nem pelo regime centralizado de execuções, mas tem uma formatação um pouco diferente de uma assunção de dívidas da associação pela SAF, né, pelos investidores da SAF, é um modelo diferente. Um Coritiba, que usou um modelo previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falência para fazer a criação da sua SAF através do modelo de unidade produtiva isolada, que está previsto na Lei de Recuperação e Falência. E a questão do Fluminense, que nem SAF virou e optou ali pelo regime centralizado de execuções. Eu não quero entrar muito aqui hoje para não desviar o foco essa questão de assunção de responsabilidade, o pagamento de dívida, mas bem superficialmente, né? Hoje a gente tem 2 principais modelos de pagamento de dívida, né, dos clubes originais, que é a recuperação judicial ou extrajudicial, e o regime centralizado de execuções, que em teoria ele é aplicado somente para as associações e SAFs, as associações que se convertem em SAF ou para SAFs elas mesmas, mas que o Fluminense lá atrás optou por tentar o regime centralizado de execuções, conseguiu, mas isso é um entendimento que hoje já está superado. Tem um provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho que já deixou muito claro que esse regime centralizado de execuções ele é aplicável somente para aqueles clubes que efetivamente optem pelo modelo da SAF, né? E qual que é a moral da história aqui, gente? Fica muito claro que a SAF é um grande cardápio. Eu tenho que adotar o modelo XYZ de SAF, eu tenho que adotar o modelo do Cruzeiro, eu tenho que adotar o modelo do Curitiba. Não.
os clubes têm que adotar o modelo, não tem, né? Podem adotar o modelo que seja melhor compatível com a sua realidade. Um outro ponto muito importante da gente falar aqui, o clube de futebol ele tem que se transformar em SAF? Não. Primeiro que ele tem autonomia de forma, e segundo que nem sempre a SAF vai ser o modelo ideal para a realidade daquele negócio. Né? Hoje, acho que a gente pode falar aqui de exemplos claros de associações que são muito bem geridas. A gente pega um Flamengo, por exemplo, que é um clube muito bem gerido hoje em dia e que não tem motivos aí, vamos discutir isso depois, mas por questão de dívidas, ele não precisa virar SAF, está bem ali como associação, e isso vai variar de um regime de tributação, o benefício fiscal que a associação vai ter, faz sentido eu virar a SAF ou não, isso vai depender da realidade de cada clube. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês querem ter alguma dúvida? Só falando que, como você comentou sobre o regime centralizado de execuções, Gustavo, coloquei aqui no chat para quem tiver interesse um artigo que nós escrevemos, eu, Felipe, Márcio e Ana Júlia, sobre o tema. Quem quiser se aprofundar, tá aí, com dados estatísticos, justamente citando isso que você disse do Fluminense, citando o caso da Justiça Trabalhista. Acho bem bacana para quem quiser se aprofundar. Pô, Renan, acho que super relevante aí, você já compartilhou o artigo comigo e realmente vale a pena a leitura. E aí, gente, acho que toda a mensagem aqui que eu estou querendo passar, ela está centrada nesse fato, né, que a SAF ela vem para ser um instrumento viabilizador de negócio para os clubes. Os clubes passam a ter um cardápio de opções que eles podem escolher para viabilizar as finalidades que eles têm ali naquele momento, seja o pagamento de uma dívida, seja a captação de investimento para desenvolvimento de uma base, por exemplo, e isso está refletido nas formas de constituição da SAF. Né? O que a lei da SAF ela trouxe para a gente? Ela traz 4 formas principais que a SAF pode ser formada. A primeira delas é a forma mais natural, é a constituição de uma SAF do zero. Então, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, um fundo de investimento, ele pode constituir essa SAF do zero. Aqui não tem muito mistério. Um segundo ponto, e aí a gente começa a ver como que a legislação traz algumas soluções interessantes. O clube, a associação original, ela pode se transformar numa SAF, e aqui a gente começa a ver como que os interesses de cada clube eles têm que estar muito bem alinhados no momento da criação da SAF. Por quê? Num evento de transformação, o que acontece? Os associados que antes eram associados da associação, eles passam a ser acionistas da SAF. As mesmas pessoas na mesma pessoa jurídica que apenas transformou o seu tipo de associação para a SAF. Um segundo modelo é a cisão parcial, que a lei traz no artigo 2º, inciso 2º, que fala que, para eu formar essa SAF, eu posso fazer uma cisão da minha associação. Basicamente, eu tiro de dentro da minha associação toda aquela atividade, meu ativo, minha marca, se for o caso, meus jogadores, os direitos econômicos desses jogadores, tudo relacionado ao departamento de futebol, e jogo isso, verto isso para uma SAF. E aqui tem um ponto importante, que eu estava até discutindo esses dias, eu estava conversando com você, né, Renan, outro dia, eu vejo que a gente tem aqui, a lei, ela foi um pouco infeliz na terminologia utilizada, porque numa cisão parcial, clássica, né, do direito societário, quando você cinge parte de uma pessoa jurídica e verte esse patrimônio para dentro de outra pessoa jurídica, as pessoas que eram associadas, acionistas, cotistas dessa primeira pessoa jurídica cindida, indiretamente elas têm uma perda patrimonial dessa parcela cindida da sociedade, da associação ou qualquer que seja o tipo societário. Em troca, numa cisão parcial clássica, essas pessoas que tiveram essa perda patrimonial indireta, elas recebem ações
ou cotas da sociedade para a qual esse ativo ele foi vertido. E qual que é o problema disso? Que na leitura da lei, não era essa muita a ideia do legislador, né? Eles usaram o termo cisão parcial com a ideia de quem passaria a ser acionista da SAF seria a associação, e não seus associados. Então, esse é um modelo que, embora esteja previsto, de alguma forma, a lei preveja que quem vira o acionista da SAF é o clube original, na verdade, se a gente pegar pela lógica de uma cisão, os próprios associados da associação é que virariam os acionistas da Sociedade Anônima do Futebol após essa cisão parcial. E qual que é a repercussão disso, gente? Se você tem hoje, por exemplo, uma SAF que está sendo constituída e você tem um grupo de investidores que está investindo naquela SAF e vão passar a ser acionistas ao lado do clube original, vocês acham que um clube que hoje tem 200, 400, 500 associados, é viável você colocar esses 500 associados como acionistas de uma sociedade anônima de futebol, com outros investidores, eventuais grupos estrangeiros? Ia ficar uma zona, né? Então, aqui, mostrando quanto que é importante a gente entender o que a lei oferece de estrutura para adequar isso à realidade de cada caso. E qual que é o remédio que, a meu ver, a lei trouxe para isso? É a operação de drop-down, que é uma outra forma de constituição da SAF, que está prevista num artigo diferente, que é o artigo 3º, que ela fala, basicamente, a finalidade é a mesma decisão, é tirar o departamento de futebol e jogar para dentro da sociedade anônima. Só que, nesse caso do drop-down, a associação ela subscreve ações da Sociedade Anônima de Futebol, ou seja, a associação se torna acionista da Sociedade Anônima de Futebol e ela integraliza essas ações com esses ativos que vêm do departamento de futebol da associação. A consequência disso é que a gente passa a ter a associação como acionista da SAF e não os seus associados. Seus associados continuam acima da associação, mas é a associação em si que vai estar ali como acionista da SAF, e isso tem uma repercussão muito grande, principalmente de governança, porque no dia a dia, aqueles associados, 300, 500, 600 associados, eles vão estar sendo representados pelo representante da associação, e para potenciais investidores, por exemplo, é muito mais fácil eles conversarem com um representante da associação do que com todos esses associados. Estou tentando colocar aqui em termos bem simplórios, mas para que a ideia seja transmitida aí para todo mundo. E nesse sentido, né, de formas diferentes de constituição da SAF, seja via cisão, transformação ou via drop-down, um remédio muito legal que a lei trouxe, e aqui eu vou recapitular, vocês lembram do que a gente comentou da legislação da Alemanha, que é um pouco mais conservador e traz uma proteção muito grande para os clubes originais, justamente com o intuito de preservar a sua história, preservar as suas tradições. Qual que foi o remédio que a lei da SAF trouxe para essa mesma finalidade? A lei da SAF determinou que sempre que o clube ou pessoa jurídica original, que a lei da SAF ela usa essas duas terminologias, clube ou pessoa jurídica original, que o clube seria eventualmente a associação que está sendo convertida, mas ele pode ser um clube empresa também, como a gente falou, então a lei se remete também à pessoa jurídica original, mas eu vou simplificar aqui e tratar tudo como clube. Quando o clube vira acionista da SAF, obrigatoriamente o clube tem que receber ações ordinárias de uma classe específica, que a lei chama de classe A. E o que essas ações elas têm de diferente de uma ação ordinária normal de uma sociedade anônima? Essa ação ela traz consigo alguns poderes que visam a preservação dessa história, dessa tradição de todos os clubes, né? E quais são esses poderes? Vocês estão vendo aí no slide. Enquanto essas ações corresponderem a 10% do capital social, o clube ele tem afirmativo em determinadas matérias, ou seja, qualquer ato de reorganização societária. O que é isso? Uma eventual transformação, uma cisão de parte da minha SAF para outra sociedade, uma fusão da minha SAF com uma outra SAF. Todas essas matérias de reorganização societária, elas só podem acontecer com o ok
do clube. O voto afirmativo, no final do dia, nada mais é, isso não acontece se eu não der o meu ok, né? E isso também para outras matérias, como disposição de bem imobiliário que foi utilizado na integralização do capital social, como um estádio, por exemplo, dissolução, liquidação, extinção e eventual participação em ligas. Mas isso não é tudo, né? A lei determina também que, independente da minha participação enquanto SAF, enquanto associação, no capital social da SAF, enquanto eu tiver 1%, 20% ou 80% da SAF, eu vou ter o voto afirmativo em questões que estão mais atreladas à tradição e à história dos clubes, que são alteração da denominação, mudança de signos identificativos, né? O meu escudo, meu símbolo, meu hino, minhas cores, a mudança de sede para outro município. E por que isso, né, gente? É uma finalidade muito nobre da lei, e eu acho que isso ela faz visando muito o legado do futebol brasileiro, de preservar a sua história. Senão, chega um investidor que não tem nenhuma ligação com o futebol brasileiro, vamos supor, chega um investidor estrangeiro e investe e compra ações da SAF. E ele vira um acionista controlador dessa SAF junto com o clube original. Se a gente não dá essas proteções para o clube original, amanhã esses investidores poderiam virar e trocar a denominação do clube. Eu tenho um Atlético, eu vou começar a chamar ele de Cruzeiro. Minha camisa, que é preta e branca, vai começar a ser azul. Então, sim, isso daria um rebuliço e literalmente acabaria com o mercado de futebol e com que esse mercado tem, que é justamente a história e as tradições desses clubes que passam a ser exploradas agora de uma maneira muito mais empresarial e como um negócio, né? Interessante que a lei da SAF traz para a gente é um modelo de governança próprio. O que é isso? Como que a minha administração e a gestão dos assuntos estratégicos ela é feita dentro da SAF. As sociedades anônimas, elas têm um regime próprio, que está previsto na lei das SA, que é um regime que é um pouco mais rigoroso quando se trata de companhias abertas com ações listadas em bolsa de valores, por exemplo, e a lei da SAF cria um subtipo próprio de modelo de governança que é um pouco diferente. E por que isso? Justamente para criar que permitam às SAFs ter uma administração mais consciente e responsável para não levar a situação do futebol para um endividamento elevado e para uma irresponsabilidade, que é o que a gente tinha até hoje. Né? E o que é esse modelo de governança que a lei da SAF traz? Ela determina que necessariamente as SAFs vão ter uma diretoria, um conselho de administração e um conselho fiscal de funcionamento permanente. E qual que é a relevância disso? Hoje, se eu tenho uma sociedade anônima, com exceção de uma companhia aberta ou de alguns outros casos na legislação, eu não preciso ter obrigatoriamente um conselho de administração. Por exemplo, eu posso ser gerido só por uma diretoria. A grosso modo aqui, pessoal, também dando um passo atrás, o conselho de administração vai ser quem dita a orientação geral dos negócios ali da companhia. Então, eu vou discutir a estratégia, para onde que a gente está indo, que mercado que a gente quer atingir, e a diretoria é quem fica no dia a dia gerindo o negócio para atingir esses objetivos do conselho de administração. Também sem muita apreço à técnica, a grosso modo, seria isso. Então, hoje, embora as SA não tenham um conselho de administração de funcionamento obrigatório, as SAFs, sim, elas precisam ter esse conselho de administração de funcionamento obrigatório. E o conselho fiscal, este sim, que já é um órgão obrigatório nas sociedades anônimas, ele passa a ter funcionamento permanente. O que isso quer dizer? Na sociedade anônima hoje, eu não preciso ter um conselho fiscal funcionando 100% do tempo para fiscalizar minhas contas e fiscalizar a atividade dos meus diretores. O conselho fiscal ele pode ser instaurado em determinadas circunstâncias. Na SAF, não. Esse conselho é de funcionamento permanente e aí um apreço também, né, do legislador com a questão das contas e da administração da SAF, que essa sim é um ponto muito relevante, que cria uma estrutura de governança que no final do dia é benéfica para o futebol como um todo, porque isso gera uma segurança
do negócio muito maior para uma captação de investidor, por exemplo. E é muito legal entender e pensar agora assim, né? A gente está falando, a ideia é muito boa, mas será que a execução ela tem atendido ao propósito da lei, que é, puxar novos investimentos, viabilizar um novo ecossistema, né, saudável para o futebol brasileiro? E, a meu ver, e aí uma visão pessoal, eu entendo que sim. Né? Preparando o material aqui, eu fiz uma atualização dos números de SAF no Brasil. Isso são números do dia 9, eu acho que isso foi domingo, que a gente deu uma olhada aqui, e hoje a gente já tem 83 SAFs em funcionamento no Brasil. Né? Estão mais localizadas em São Paulo. São Paulo é hoje o estado que tem o maior número de SAFs no país, com 18, seguido pelo Paraná, e em terceiro lugar, Minas Gerais. E isso é muito relevante. Esses dados que estão do lado direito são dados do último relatório de gestão da CBF disponível, que falava que hoje no Brasil, né, os números da temporada de 2022, isso provavelmente já foi atualizado, mas só para fins da nossa análise aqui, a gente teria 850 clubes profissionais no país. Considerando que a gente está com 83 SAFs, a gente está falando de quase 10% dos clubes já adotando esse modelo que foi criado. Eu acho que isso, sem dúvida, é um reflexo de que a legislação ela tem atendido seu propósito, embora tenha vários problemas que precisem ser melhorados, mas, sem dúvida, é um grande começo para a gente. E aqui eu trouxe só alguns exemplos de grandes clubes conhecidos que já viraram SAF. E tem uma questão interessante também. A FIFA ela solta alguns relatórios anuais sobre a atividade global do futebol, principalmente o mercado de transferência. E no relatório que foi divulgado em janeiro desse ano, ela tem uma seção específica sobre os 10 clubes da Conmebol que mais gastaram em taxas de transferência em 2023. E olha que interessante, desses 10 clubes, 6 são brasileiros, e desses 6 brasileiros, 4 ou são SAF ou tem um modelo de clube-empresa já consolidado, que é o Red Bull Bragantino. Então, o que isso traz? O que essa informação mostra para a gente? O modelo da SAF está atraindo dinheiro. Né? Se dos clubes que mais gastaram, a gente tem aí um Flamengo, que é um caso à parte, né, de associação por uma questão de captação de recurso, um potencial de captação de recurso muito maior que os outros clubes no Brasil, e os outros, quase todos, são SAF ou clube empresa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa aconteceu para isso, né? E eu vejo um reflexo direto dessa modelagem de SAF com captação de investimento. E, claro, tratando-se de Vasco, Botafogo e Bahia, a gente tem aí clubes que captaram investimento estrangeiro e que trouxeram esse fenômeno para o Brasil, que é o fenômeno, né, da multipropriedade de clubes, que são grandes grupos que investem em clubes de distintos países para se aproveitar das sinergias e das otimizações e oportunidades de negócio geradas dentro de seu próprio grupo. Né? A Red Bull hoje tem clubes em outros países, o Bahia é parte do Grupo City, que já está bem consolidado. Isso aí são só alguns dos clubes que são parte do portfólio de negócio do Grupo City, o Botafogo com o grupo do John Textor e o Vasco, neste momento não, mas em teoria dentro do grupo da 777, que é até um grupo muito interessante, que tem uma modelagem de negócio que investe não só em clubes de futebol, mas em clubes de outros esportes e na indústria do entretenimento como um todo. Né? É uma estratégia de negócio um pouco diferente do grupo do John Textor que a gente está falando aqui. E uma coisa interessante aqui, como que a lei tratou esse tipo de situação. Nós estamos vendo na tela aí o Manchester City e o Girona dentro do Grupo City. 2 clubes classificados para a Champions League da próxima temporada. É uma preocupação que já existe há algum tempo na Europa, de clubes dentro do mesmo grupo econômico participando das mesmas competições. Isso tem um potencial de geração de conflito de interesse gigantesco. Suponhamos que esses 2 clubes se enfrentem numa semifinal de Champions League. No final do dia,
são do mesmo dono, a orientação vem de cima, esse dono poderia estar manipulando ali esse resultado e escolhendo o clube que seria vencedor. Como que a lei da SAF ela trata isso e tenta combater um pouco esse tipo de situação no futebol brasileiro? A lei da SAF hoje ela determina que um acionista controlador de uma SAF ele não pode deter participação, ainda que indiretamente, em outra SAF. E, além disso, se ele possuir 10% ou mais do capital com direito a voto e possuir participação em outra SAF, ele não vai ter direito a voz nem a voto nas assembleias gerais dessas duas SAFs. Por que isso? Se eu sou acionista de uma SAF, de duas SAFs ao mesmo tempo, e estou votando uma matéria que quer dizer respeito, por exemplo, a uma distribuição de recurso dentro de uma liga. Quem garante que eu não vou estar ali na condição de acionista da SAF A, votando a favor da SAF A, mas dentro da Assembleia da SAF B? E essa foi um pouco a metodologia que a lei da SAF trouxe, e aqui tem um ponto de atenção importante, que a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte, elas trazem outros mecanismos para combater a participação de clubes na mesma competição, que no final do dia tenham o mesmo controlador. Então, todos esses dispositivos da lei da SAF que buscam combater um controle comum dentro de SAFs, isso precisa ser analisado em conjunto com a Lei Pelé e com a Lei Geral do Esporte, que trazem outras preocupações para clubes que não necessariamente sejam SAF, mas estejam competindo na mesma competição dessas SAFs. Isso é um mecanismo muito interessante, a gente tem que verificar se isso vai funcionar na prática. E uma outra coisa que a lei da SAF trouxe foi a obrigatoriedade de eventuais pessoas jurídicas que tiverem participação superior a 5% da SAF, elas comunicarem à própria SAF e à Entidade Nacional de Administração do Esporte, no caso a CBF, quem são os seus controladores finais. E por que isso? Pensa que eu sou uma pessoa jurídica que sou sócia da SAF, essa pessoa jurídica que está aí na tela. Eu posso ter acima de mim vários acionistas, mas eu, enquanto SAF, não vou saber quem está lá em cima controlando no final do dia a minha operação. Então, a lei da SAF tenta burlar um pouco isso e obrigar essa pessoa jurídica a me falar: tá bom, você está aqui amparado sob o véu de uma pessoa jurídica, mas quem está aí atrás tomando todas as decisões? Eu preciso saber isso. E por quê? Justamente utilizando essa racional de combater a criação de eventuais conflitos de interesse dentro do futebol brasileiro. E nesse aspecto tem um ponto interessante, gente, eu vou voltar ao slide aqui, que esse parágrafo único, ele estava presente no projeto de lei original da lei da SAF, e no momento da promulgação da lei isso foi vetado. E esse parágrafo único, ele dispunha que o disposto nesse artigo, ou seja, essa questão da obrigatoriedade de comunicação do beneficiário final ou do meu controlador final, quer que seja a terminologia que vocês queiram utilizar, para a SAF e para a Entidade Nacional de Administração do Esporte, que isso se aplicava também aos cotistas de fundo de investimento. Qual que é a relevância disso? Os fundos de investimento, eles hoje, existe uma discussão muito grande, se eles são ou não uma pessoa jurídica, né? Que os fundos de investimento, eles não têm personalidade jurídica, eles são uma comunhão de recursos, a grosso modo, para fazer um investimento num fim comum. Em determinados momentos de Receita Federal, esses fundos são equiparados à pessoa jurídica, mas existe uma zona cinzenta. Então, qual que é o reflexo do veto desse parágrafo único? Se a lei, e na justificativa do veto, né, isso fala que isso alteraria toda a dinâmica do mercado de fundo de investimento, mas se isso foi vetado, o que isso quer dizer? Se no lugar dessa pessoa jurídica aqui eu tiver um fundo de investimento, eu não vou ter que comunicar quem são meus beneficiários finais, quem está tomando a decisão no final do dia. A meu ver, é um ponto um pouco controverso, que realmente cria uma possibilidade de, eventualmente, esses conflitos de interesse serem criados através de uma estrutura que não estaria submetida ao regime de obrigatoriedade dessa prestação de informação sobre o beneficiário final. É um ponto que
não tem resposta pronta, né? Isso é importante falar, acho que eu não falei isso ainda. Está todo mundo aprendendo com essa lei. A CBF está aprendendo, as federações estão aprendendo, os clubes estão aprendendo, nós, advogados, estamos aprendendo, os tribunais estão aprendendo. Tribunais. Pois é. Os tribunais estão aprendendo e tentando ensinar o que não existe, né? Isso tem que ser dito. Então, assim, que vai acontecer com essa questão dos fundos de investimento é algo que a gente tem que acompanhar para saber se isso vai ser uma via de escape dessa obrigatoriedade de prestação de informação. E aqui cabe, isso não está no slide, mas eu acho que é um comentário interessante da gente fazer também, que é o seguinte: na lei, originalmente, previa-se a possibilidade das SAFs terem no seu objeto social a possibilidade delas investirem em sociedades que desempenham atividades dentro do universo do futebol também. No momento da promulgação da lei, isso foi alterado e hoje existe uma disposição muito clara na lei que os investimentos da SAF eles só podem ser feitos em eventuais outras pessoas que estejam no Brasil. Isso cria uma limitação muito grande, né? Assim, hoje a ideia foi criar uma lei que criasse mecanismos para criar um novo ecossistema no futebol brasileiro. A grande crítica que existe hoje, e acho que a grande desvantagem que a gente tem hoje no mercado global, é que somos exportadores de talento, né? As pessoas tiram os nossos ativos daqui e eles são explorados e esse dinheiro gira em outros lugares do mundo. Se a gente não pode investir lá fora, isso fica um pouco complicado da gente conseguir competir com aqueles clubes que estão lá fora, mas nesse momento tem um projeto de lei tramitando no Congresso para tentar voltar, dentre outras coisas da lei que precisam ser melhor esclarecidas, essa é uma delas, que eles estão tentando voltar, a possibilidade das SAFs também fazerem investimento em sociedades que estejam fora do Brasil. Gustavo, hoje a SAF não consegue de maneira nenhuma investir fora? Não necessariamente. Hoje a SAF pode investir numa sociedade que esteja aqui dentro do Brasil e essa sociedade, por sua vez, vai investir lá fora. Mas, assim, é uma complexidade que é criada numa estrutura sem necessidade. Se a SAF puder investir diretamente lá fora, eu acho que gera uma otimização de custo e estrutural muito interessante. Em termos gerais, é isso que a lei da SAF trouxe para fomentar o mercado do futebol no Brasil. E aqui cabe um exercício muito interessante da gente fazer, que é o seguinte: esse primeiro fluxo de SAFs que a gente teve no Brasil, ele tem um trajeto muito claro e um modelo muito claro, que são clubes que estavam totalmente sufocados em dívida, precisavam de uma válvula de escape rápida para sair dessas dívidas e poder continuar a sua operação. Caso de Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, o próprio Botafogo. Esse é o único modelo? Não. A gente pode começar a ver modelos alternativos a partir de agora, nos quais esses investidores que entram nem sempre vão ser controladores e majoritários, vão passar a comprar a participação minoritária nos clubes, por exemplo, para criar outros potenciais de negócio. Eu trouxe aqui o caso do Bayern de Munique, por exemplo. Vocês lembram que a gente falou que lá na Alemanha existe uma obrigatoriedade por lei de que a associação, o clube original, ele detenha 50% mais um dos valores imobiliários. O do Bayern é super legal, um clube sólido financeiramente, mas que tem dentro dos seus acionistas não só o clube original, que é sim o majoritário, quem toma a decisão, quem tem o poder de controle, mas também seus principais patrocinadores, Adidas, Audi e a Allianz, com lado de acionistas do Bayern de Munique. Então, assim, por que eu trouxe isso aqui? Para vocês verem a multiplicidade de possibilidades que a gente passa a ter com uma legislação como essa. Eu posso começar a ter modelos como esse. Saíram algumas notícias na mídia, e eu não tenho nenhum conhecimento disso, tá, gente? Realmente por imprensa, mas que são modelos que o Flamengo, por exemplo, estava analisando, que é um clube que tem a solidez financeira, é um clube com suas finanças e sua parte organizacional, que hoje está um pouco
à frente, né, das outras associações do Brasil, que pode passar a explorar um modelo como esse, no qual os seus patrocinadores, ao invés de serem só patrocinadores com vínculos contratuais, eles passam a ter um vínculo societário e efetivamente ter o skin in the game e gerar negócios que no final do dia vão gerar muito mais dinheiro para o bolso desses patrocinadores, então eles vão se empenhar no final do dia muito mais para gerar boas oportunidades para esse clube. Então, com a lei da SAF, a gente passa a ter possibilidades como essa, e trazendo um outro caso aqui do Bayern de Munique, que eles têm essa joint venture, né, que nada mais é do que uma parceria, isso seja via contratual, seja via alguma sociedade, eles têm uma parceria com o Los Angeles Football Club para explorar um pouco talentos em outros mercados nos quais eles não atuam. Então, assim, como que uma lei passa a criar mecanismos que permitem uma infinidade de negócios com diversas modelagens que antes não eram possíveis. Então, só para todos termos isso em mente, a lei ela não vem só para salvar os clubes do abismo financeiro, ela vem para potencializar um ecossistema totalmente novo e um novo mercado dentro de futebol para gerar valor para toda a cadeia do futebol brasileiro que podem agora se beneficiar de outras modelagens de negócio. Um outro ponto interessante da gente trazer aqui, abertura de capital, famoso IPO. Hoje nós temos clubes ao redor do mundo que têm suas ações listadas em bolsa de valores, seja parte desse capital ou capital inteiro, mas assim, clubes nos quais as pessoas, o público em geral, pode investir, e isso gera um mecanismo de captação de recurso muito interessante, que quando uma empresa abre o capital, normalmente ela tem acesso ali à captação de volumes relevantes de recursos para ela capitalizar a sua operação. Então, estamos vendo, são infinitas as possibilidades. E nesse aspecto aqui, eu gostaria de ressaltar a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a instituição responsável no Brasil por regular todo o nosso mercado de valores imobiliários, né, principalmente as questões relacionadas à Bolsa de Valores e o mercado como um todo. A CVM, logo do ano passado, ela soltou um parecer de orientação, que o link está aí nesse slide, eu vou compartilhar com vocês, que eu super indico a leitura. É um parecer de orientação que norteia tudo que a gente está falando aqui e dá uma verdadeira aula das infinitas possibilidades que essas sociedades anônimas do futebol elas passam a ter dentro dessa nova estrutura. Seja via abertura de capital, seja via utilização de estrutura de fundo de investimento imobiliário para explorar um empreendimento imobiliário de um estádio, de um CT, seja via um fundo de investimento em direito creditório para eu poder vender os direitos de crédito do meu clube e antecipar algumas receitas. Enfim, fica a ressalva aqui que esse parecer de orientação vale muito a leitura, ele é um pouco longo, mas ele reflete muito bem a realidade do mercado da SAF no Brasil e das infinitas possibilidades que temos com ele. Aqui, só um slide das ações do United, né, num gráfico da Bolsa de Nova York, dessas ações, a situação delas anteontem, salvo engano, mas só para ilustrar um pouquinho para vocês que os clubes eles passam a efetivamente ter acesso a mecanismos hoje reservados às grandes empresas e aos líderes de mercado aí no Brasil. E com isso, quais que são os próximos passos, né, desse mercado que eu vejo? Como a gente falou há pouco, é um mercado em que todos estamos aprendendo. Me preocupa muito a forma como alguns tribunais têm tentado ensinar o que não existe. Eu acho que o caso mais recente, que deixa mais claro, é o caso do Vasco, que a associação conseguiu recuperar o controle da SAF numa decisão, a meu ver, totalmente bizarra, de algo que não tinha acontecido, mas que acredito que vai ser revertido na esfera arbitral competente, que imagino esteja prevista nos contratos que deram origem à SAF, e é um ponto que precisamos entender, né?
como que a justiça vai se comportar, e aqui a gente está falando na questão do controle, mas eu não sei se vocês já discutiram questão de responsabilidades e sucessão da SAF, de obrigações da associação, que é um ponto que, embora a lei tente deixar claro, a meu ver, até tem alguns pontos que estão obscuros mesmo e precisam ser revistos, mas a moral da história é que a gente está aprendendo, precisamos entender ainda se o nosso judiciário não vai tentar cortar um pouco as asinhas e frustrar esses planos que são maravilhosos da criação de um novo ecossistema para o futebol brasileiro. Cabe a cada um de nós, operadores do direito aqui, trabalhar todo dia, conscientizar, né, não só os tribunais na nossa atuação, mas também nossos clientes de todo esse potencial que a gente está falando. E acho que o que eu tinha para discutir é isso. Não sei se era o que vocês esperavam. Estou super à disposição. Meus contatos estão aí. É só escanear esse QR Code que está na tela. Fiquem à vontade para entrar em contato, trocar ideia. Como eu falei, eu estou aqui aprendendo também. É um prazer estar aqui com vocês. E Renan, Felipe e demais, contem comigo para as atividades do grupo, porque vocês precisarem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, complementar algum ponto, eu fico à disposição. Felipe, pode falar do formulário. Isso, eu ia falar primeiramente que o João mandou aí o formulário de presença, não vou nem repetir o discurso, pessoal, assine, pelo amor de Deus, para não dar problema com a faculdade. E se der problema na hora de assinar, avisa a gente na hora, não perca tempo, que a gente dá um jeito de tentar resolver a situação. Antes de abrir para perguntas, queria agradecer imensamente. Fiquei impressionado realmente com a apresentação, tanto que ela foi rica em conteúdo, os detalhes nos slides, o estádio aparecendo no fundo, os esquemas, assim, achei que realmente ficou muito bom mesmo. Agradecer aí pelo trabalho que você teve em fazer isso para vir falar com a gente. Realmente acho que é muito importante para nós também isso. Aí vou liberar aí para o pessoal para fazer as perguntas, depois eu venho e faço uma também. Boa, Felipe. Só pegando o gancho aqui, menção honrosa para o Alan, que é do nosso time de marketing aqui do escritório, e que deu o tapa no visual. E como eu falei, pessoal, a ideia nossa aqui, eu falo nossa enquanto escritório, time, essa apresentação eu não fiz sozinho, né? A gente tem uma equipe aqui e eu estou aqui representando o escritório e falo por todos. A nossa ideia foi preparar um material que realmente tá com um conteúdo legal para vocês que querem explorar um pouco mais o tema. Eu vou compartilhar logo depois da reunião com você, Felipe, Renan. Vocês compartilham com a turma toda. E a ideia foi essa mesmo. Obrigado, mas fica a menção honrosa para o Alan do marketing aqui, que não está presente, mas tem um papel importante nisso. Bom, eu acho que eu vou começar então a sequência de perguntas. Pessoal, quem quiser perguntar, pode levantar a mão ou colocar no chat que a gente também passa a pergunta ao Gustavo aqui. Cara, primeiro de tudo, né? Vou repetir as palavras do Felipe aqui. Espetacular. Eu sou suspeito para falar, porque já é o tema que eu pesquiso e gosto, mas a apresentação foi um fenômeno, assim. Conseguiu abarcar tudo que a gente pensava e mais. E eu queria fazer uma pergunta, Gustavo, que é mais puxar um gancho aqui para o pessoal, para você poder compartilhar uma experiência prática que a galera às vezes não tem e que eu acho que é importante nesse tema aqui. A gente viu recentemente que o Corinthians tem passado por várias acusações aí de possível esquema de corrupção, enfim, de temas que denigrem a imagem do time e que acabaram por tirar patrocínios, tirar dinheiro que o time receberia. Isso é um dos motivos de afastamento de investidores também. E aí, sobre esse tema, eu queria que você dissesse qual que é a importância e também explicasse para o pessoal o que é de uma due diligence no processo de M&A, quando você vai comprar uma empresa e aqui no nosso caso, quando você vai comprar um time. E por que que eu cito o caso do Corinthians? Porque esse processo de due diligence ele não é só importante quando você está comprando uma empresa, ele também é importante quando você está avaliando um parceiro comercial, um patrocinador. E aí o Gustavo vai explicar um pouquinho para vocês como que funciona isso na prática. Quem já trabalha em escritório que mexe com societário, empresarial,
vai saber, e já vai ter passado a dor de cabeça com isso também, né, Felipe? Fala aí. Mas, Gustavo, conta pro pessoal um pouquinho sobre a due diligence. Renan, excelente pergunta. Acho que é um tópico que realmente ficou pendente da gente abordar aqui. Você está falando em due diligence, M&A, uma coisa que tem nessa indústria nossa é termo em inglês, né? Essa chatice. Mas a due diligence nada mais é do que uma auditoria, tá, gente? Uma auditoria jurídica que em processos de M&A, vamos lá, sempre que eu estou comprando uma empresa, por exemplo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber efetivamente o que eu estou comprando. Eu estou comprando só aquelas ações daquela empresa? Não, eu estou comprando toda a operação. Com a operação, vem todas as suas obrigações, vem todas as suas dívidas, todos os riscos atrelados àquela operação. Então, o que é usual em operações de M&A como um todo? Sempre antes de fazer uma operação dessa natureza, nós, enquanto escritório de advocacia, assessoramos o cliente numa auditoria jurídica completa daquele ativo ou daquela empresa que ele está comprando. E o que isso quer dizer? É uma auditoria que é feita 360 graus. Então, a gente faz uma auditoria societária para entender se, do ponto de vista societário, por exemplo, aquela sociedade foi constituída de forma regular, se eventuais transferências de ações que foram realizadas ao longo do tempo, se elas foram feitas de forma regular, se a aprovação de contas daquela sociedade foi devidamente aprovada em Assembleia Geral, foi devidamente publicada nos órgãos competentes. Do ponto de vista trabalhista, por exemplo, fazemos uma análise se todos os contratos com seus colaboradores estão sendo observados, se as obrigações trabalhistas aplicáveis àquela empresa estão sendo observadas. Do ponto de vista tributário, mesma coisa. Tenho algum tributo que eu não estou pagando? Não estou pagando XYZ. Qual o risco que isso gera para o meu cliente enquanto comprador da empresa? Então, o que o Renan está colocando, que é a due diligence, é justamente essa auditoria que é feita previamente às operações de M&A para entender não só a situação daquele negócio no momento da compra, mas também potenciais riscos para o seu cliente, para o comprador, depois da efetivação desse negócio. E por que isso é feito antes? Porque de duas uma. Ou eu vou apurar um risco que inviabiliza meu negócio, o risco é tão grande, ou eventualmente esse negócio já tem um passivo tão grande que não vale a pena eu seguir com a compra, ou eu vou encontrar riscos que eu topo tomar, mas que precisam ser endereçados nos documentos que vão efetivar essa operação. Então, o Renan está trazendo o caso do Corinthians, que é um caso muito interessante, e que essa due diligence que a gente está falando, essa auditoria, ela acontece não só em operações de M&A, mas em operações corriqueiras de empresa também. Hoje em dia, é muito recomendado que as empresas tenham, por exemplo, um programa de integridade com políticas e manuais que orientem seus departamentos em diversas temáticas. Uma delas na contratação de fornecedores. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar na contratação de fornecedor? Hoje a gente tem inúmeras empresas de aposta esportiva de origem muito suspeita. Eu preciso saber de onde que esse dinheiro vem, quem são os controladores, toda aquela história que a gente falou da SAF, quem que é o beneficiário final, quem é o dono da caneta lá em cima. Tudo isso é feito numa auditoria que pode ser feita tanto no contexto de uma operação de M&A, como num eventual caso de contratação de fornecedor, que é o caso aí do Corinthians, tá, Renan? Não sei se eu respondi essa pergunta, mas é um pouco minha visão. Respondeu demais a pergunta, é isso mesmo, pessoal. E é complexo pra caramba, tá? Quem já fez uma due diligence sabe o tanto que é complicado fazer e o tanto que dá mão de obra. Felipe, você tinha uma pergunta também, né? Não, eu ia emendar antes da gente ler a pergunta no chat. Essa questão da due diligence, se não seria o caso também do próprio clube fazer uma due diligence, assim, eu falo porque o caso do Vasco, que está aí em discussão, porque a 777 aparentemente tem lá seus problemas. Se não seria o caso, por exemplo, do Vasco ter investigado isso antes. Ou mesmo casos no exterior que a gente pode pensar. Eu me recordo aqui agora, por exemplo, do Anzi lá da Rússia, que
teve um investidor pesado, trouxe Eto'o, Roberto Carlos, Tardelli e tal, e depois, de uma hora para outra, o cara pulou fora e o clube foi ladeira abaixo. Então, se não é o caso também desse caminho inverso. Não, com certeza, né, Felipe? É super importante não só fazer essa auditoria de quem está sendo comprado, mas de quem está te comprando também, né? Justamente para poder endereçar risco nos documentos que vão formalizar a operação. Por exemplo, um documento super importante, acabamos não mencionando isso aqui, mas que vale a pena a menção, ao acordo de acionistas, que vai ser celebrado ali no contexto não é um documento obrigatório, tá? Mas é um documento que usualmente em operações desse porte é feito entre os acionistas de uma sociedade anônima para formalizar questões relativas à sua relação. Então, num caso como esse, Felipe, a gente pode ter um acordo de acionista eventuais válvulas de escape para caso estoure uma bomba como essa, eu, enquanto clube, enquanto associação, estar protegido e poder tirar aquele investidor do meu clube, seja via uma opção de compra, seja via algum outro mecanismo que vai estar previsto nesses documentos todos da operação. Tá? Mas sim, é muito importante você fazer a auditoria não só de quem está sendo comprado, mas de quem está te comprando também. E aí, esse tema de acordo de acionistas dá margem para uma discussão infinita aqui e outros encontros Dá específicos para isso. margem para um semestre de encontro, isso aí. Exato. Dá margem para um curso. Respondido, Felipe? Respondido, vou já emendar aqui na pergunta do chat do Enzo. Ah, Boa noite, Gustavo. Ótima apresentação, altamente completa e esclarecedora. Você comentou a respeito do conflito de interesse quanto a competições. E quanto às transferências, já existe conduta prevista? O caso de destaque foi do Jefinho, Lucas Perry e Adrielson, todos do Botafogo indo para o Lyon. Bom, Enzo, obrigado. Excelente pergunta. E é um caso que nós, enquanto torcedores, ficamos muito preocupados, né? A gente estava falando aqui agora de acordo de acionistas, de toda a documentação que formaliza uma transação. Nós falamos hoje sobre aquelas proteções que são dadas ao clube original dentro da SAF, né? Enquanto titulares de ações ordinárias classe A, eles têm alguns votos, têm voto afirmativo em algumas matérias, como, por exemplo, a troca do signos identificativos, a mudança de sede e tudo mais. Independente do que está previsto em lei, nós podemos criar outros direitos para aquele clube dentro de um mecanismo de acionistas, por exemplo. Podemos criar outros direitos a esse clube e outras proteções. Por exemplo, num caso de uma venda de um Jefinho do Botafogo que está sendo vendido por valor irrisório, eu posso muito bem prever nos documentos que formalizam a operação que eventuais vendas intragrupo de um jogador para clubes que sejam detidos pelo mesmo controlador, eles têm que observar o critério XYZ de precificação. Por exemplo, eu posso colocar nesses documentos que a gente teve um caso recente, e nós trabalhamos com esporte, também temos clubes, né? Eu sou atleticano e pô, recentemente vendo a venda do Savinho para o Grupo City, e Enzo, é exatamente esse caso. O contrato do Savinho não tem acesso a isso, né? Mas disse que tem alguns gatilhos aí que ele foi vendido por Troyes, né, da França, e que tinha, por exemplo, que o Atlético teria um bônus no caso do Savinho ser eleito o melhor do mundo jogando pelo Troyes. E aí, no final do dia, ele foi jogar para o Girona e o time ficou ali a ver navios. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser endereçada nessa documentação, justamente para criar proteções para a parte que está mais fragilizada nessa relação, que é o clube, que por exemplo, eu como um Bahia, eu não tenho uma força para competir com o potencial financeiro de um Grupo City. Eu tenho que, nessa documentação societária, criar esse tipo de proteção para evitar que uma venda de um jogador, do Jefinho, ou de outro jogador, ela seja feita
em benefício do controlador e prejudicando o time ali controlado. E aí, gente, claro, né, isso não é uma coisa preto no branco. Toda essa regulação ela tem que observar toda a regulação que permeia o esporte, regulação de interesse de terceiro, TPO, TPI, tudo isso tem que ser observado em conjunto para você não correr o risco de colocar uma cláusula que lá na frente ela vai te gerar mais risco do que benefício. Mas enfim, Enzo, a mensagem aqui é: você consegue regular todo esse tipo de coisa dentro da parte contratual e, óbvio, a lei ela nunca vai conseguir prever todas as situações, né? O mercado ele evolui muito mais rápido do que a legislação. E isso ocorre não só no mercado do futebol, né? Você tem no mercado de tecnologia, por exemplo, que você tem uma inteligência artificial que caminha numa velocidade 100x, enquanto a legislação caminha numa velocidade X. E isso vai acontecer no mercado também, e naturalmente o mercado tem que criar essas proteções do ponto de vista contratual e negocial, enquanto a legislação não traz tudo isso. Bom, Enzo agradecendo aqui. Pessoal, se forem ter mais perguntas, a gente vai encerrar a reunião por aqui. Se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão, mas eu vou partindo aqui para o final. Gustavo, mais uma vez, cara, assim, é um prazer enorme receber você. Eu sempre comento isso com o pessoal, que é muito bacana a gente poder receber as pessoas que estudaram hoje, apesar do grupo hoje ser um grupo aberto para todas as faculdades. É muito legal ter você aqui com a sua trajetória também, que certamente foi uma das mais técnicas do semestre. E eu queria agradecer muito por você ter disponibilizado esse tempo. Acredito que seja um agradecimento geral aqui do pessoal também. Obrigadão, e é isso. Ficamos até a próxima. Valeu, gente. Vou enviar para vocês aí, Renan, a apresentação, aí vocês circulam para o pessoal também. Contem comigo para o que Combinado, precisar. vou circular para o pessoal. Valeu. Obrigado, Tchau, tchau. Gustavo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu, Gustavo.